Oi, hoje eu trouxe o Rafa aqui pra gente fazer um vídeo sobre os comentários do vídeo que eu postei sobre se encontrar arte, que foi até agora o vídeo que mais, assim, teve visualizações no meu canal. Por conta disso, ele teve bastante comentário, assim, tipo, eu no vídeo incentivei as pessoas a comentarem. Eu incentivei as pessoas a comentarem e tal, tipo, a criar discussões nos comentários sobre esse assunto, porque é um assunto que é muito pertinente, assim, no meu dia a dia, de, tipo, ficar tentando se encontrar na arte, fazer a minha arte dar certo, conseguir viver disso e tal. E aí, realmente, tive muitos comentários sobre isso ali naquele vídeo. Então, a gente decidiu pegar alguns comentários e falar um pouco sobre reflexões que vêm deles, assim. Então, eu vou colocar os comentários aí na tela, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E tem vários que é sobre skate e o skate e a arte, eles estão muito ligados, então por isso que eu trouxe o Rafa aqui, porque eu tô mais pra essa parte da arte visual, o Rafa tá mais pra parte do skate, então é interessante ter os nossos pontos de vista juntos, assim, eu acho. Então vai, conta o seu primeiro que eu te mandei. Então, o primeiro comentário que a gente vai ver aqui é da Angel U1Q6Q. O mundo tá tão apressado ultimamente que a gente sente que nem tem tempo para sentar e refletir sobre a arte que estamos fazendo. Eu mesma percebi que tô desenhando e escrevendo muito menos do que alguns anos atrás por causa da pressão da escola e da autoaceitação em si. Sem contar que as redes sociais e o excesso de dopamina nos fazem sentir que temos menos tempo para viver. Mas esses dias eu comecei a notar que se esforçar para caralho em algo acadêmico ou no trabalho, por exemplo, sem ter nenhum contato com atividades artísticas e expressivas, é um looping entediante e faz com que nós distanciamos da nossa pessoa. E encaixar em algum padrão que você nem sabe se gosta de verdade, ao invés de procurar coisas que simbolizam a nossa própria essência, tipo filmes que a gente gosta, estilos musicais. Às vezes ficar horas vendo aqueles vídeos de 15 segundos de blogueira aleatória com um estilo de vida totalmente diferente do seu é mais prejudicial do que a gente pode imaginar. Então, como é um comentário bem grande, né, a pessoa refletiu bastante, né, sobre esse lance das redes sociais, e é uma coisa que eu e a Yas, a gente vem tentando já se livrar um pouco delas, já faz um tempo, acho que desde o final do ano passado, né? Desde que a gente começou a namorar, assim, basicamente. É um pouco se livrar dessa dopamina mesmo que as redes sociais trazem mesmo na sua vida. A gente vem percebendo isso já faz um tempo e agora tá buscando a melhora. A gente ainda tem bastante vício nas redes sociais, como qualquer pessoa hoje em dia, mas ela realmente se distancia do momento presente, né? O distanciamento do momento presente é muito ruim, né? Porque você lembra daquela sensação de quando você era mais novo, assim, você tem aquele sentimento de que você viveu mesmo aquilo, e hoje em dia é difícil criar memórias assim, sentimento de vivenciar mesmo. Então até ontem a gente estava assistindo um filme que é o Dias Perfeitos. Dias Perfeitos, tem no Mubi, muito legal, falo sobre isso. Enfim, acho que a nossa dica aí é tentar fazer uma desintoxicação assim das redes sociais, ou por si só parar de mexer durante muito tempo assim, ou quando perceber que tá um momento com amigo, com família e tal, tipo, não ficar mexendo muito nas redes sociais, porque isso aí é muito ruim assim pro ciclo social que você tá. Se você vai ver uma pessoa que você não vê faz tempo, você fica muito tempo ali, parece que você não tá dando muita atenção pra ela, mas às vezes é meio que um costume, né, de ficar ali mexendo que nem louco, assim. E hoje em dia eu percebo que como eu tô muito mais sem mexer nas redes sociais do que eu mexia antes, eu me incomodo muito mais com as pessoas mexendo em volta de mim. Então às vezes eu vou sair com uns amigos e daí, tipo, fica todo mundo na mesa ali conversando e ao mesmo tempo mexendo, rolando ali na rede social. Isso é um negócio que é incomodado, assim, já dá vontade meio que de ir embora, assim, porque parece que não vai ter assunto, não vai chegar a lugar nenhum, ficar três pessoas uma na frente da outra só mexendo no Instagram. Então acho que é basicamente isso, realmente distancia muito você da sua própria essência, assim, do seu lado mais físico, assim, deixa você muito no mundo das ideias e no mundo da ansiedade, essas coisas. Eu acho que além disso, como ela falou ali, né, concordo totalmente com a forma como ela descreveu isso, porque além desses problemas que o Rafa citou,
pessoa, também acho que gera muito uma questão de você tá querendo se encaixar e se comparando muito com tudo que você tá vendo ali. Isso faz as coisas acabarem ficando muito parecidas umas com as outras, tipo, alguém cria uma coisa que deu muito certo nas redes sociais, e aí todo mundo quer criar algo parecido com aquilo porque quer dar certo nas redes sociais também. Quando no final, tipo, por que você quer dar certo nas redes sociais, sabe? Quando o intuito da arte é você expressar o que você tá sentindo, a sua autenticidade, sua essência, e não você fazer o que vai dar certo nas redes sociais. Então também é muito bom se distanciar mais disso para você conseguir ficar mais próximo da sua essência mesmo. E lógico que é muito difícil, né? Tipo, é fácil falar assim, só de se distanciar e fique mais perto da sua essência. Só que como a rede social, tudo que envolve ela, tá muito presente no nosso dia a dia, como é um vício, né, que a maioria das pessoas, ainda mais assim da nossa idade e mais novas, tem, é muito difícil. Você pode saber disso, ter noção de tudo isso, e mesmo assim você se vê se comparando, e quando, tipo, você posta algo que vai mal, você acha que aquilo é ruim, sabe? Uma dica que é algo que ajudou bastante a mim e ao Rafa também, um aplicativo que chama Opal. Você baixa ele e aí você escolhe alguns aplicativos do seu celular que você quer bloquear em tempo pelo qual você quer bloquear aquele aplicativo. Então, por exemplo, no meu caso, no horário que eu não necessito de estar mexendo no Instagram, eu coloquei pro aplicativo, pro Opal, bloquear ele. Então, durante esse horário que eu estabeleci, eu não consigo acessar o Instagram, né? Ele bloqueia. Se eu tento abrir, ele não abre. Então, é uma dica bem legal, porque se você insistir no uso desse aplicativo, você vai aos poucos se acostumando a, tipo, beleza, é uma escolha que eu fiz, então eu vou persistir aqui, e aí aos poucos você vai realmente usando menos, assim, sabe? Então realmente funciona se você persistir ali no uso dele, né? Se você só, tipo, se irritar porque ele tá bloqueando seu Instagram e apagar, não vai adiantar nada, né? Mas aí é uma escolha que você vai estar fazendo também. O próximo aqui é do... Como é que lê esse cara aí? Inglês P. 1235. Não sei se é assim, né? Mas isso tudo é incrível até o capitalismo te esmagar, em caps lock. Eu tô triste. E aí teve alguns comentários falando sobre coisa nesse sentido. Ser muito legal tudo isso, de você tá tentando uma jornada de se encontrar na arte, até você se ver obrigado a ter que trabalhar em outras coisas para você ter dinheiro para sobreviver, basicamente. E é uma coisa que acho que afeta a grande maioria das pessoas, a gente também, né? Lógico que muitas pessoas têm privilégios e a gente também tem alguns, e a gente reconhece os privilégios que a gente tem. Só que a gente também sente esse peso, né? Assim como a maioria das pessoas, porque acho que quem não sente é só, sei lá, quem é herdeiro ou alguma coisa nesse sentido, assim, né? Já ter dinheiro suficiente na vida para não precisar se preocupar mais com ele. Mas é uma preocupação constante na vida de todo mundo, e realmente cria essa nebulosidade, assim, em você se encontrar, porque realmente você tem que se doar muito à arte para encontrar sua autenticidade dentro dela, para você realmente sentir que você conseguiu fazer isso de forma satisfatória, pelo menos para mim. E essa preocupação com o dinheiro e tudo que envolve isso, ela acaba atrapalhando muito mesmo, assim, porque você se vê obrigado a focar em outras coisas, tipo, é como se você não tivesse escolha, é como se as pessoas falassem que a gente tem livre-arbítrio, mas no fundo a gente meio que não tem, né? Você tem dependendo muito dos seus privilégios, basicamente, eu acho. Tem até um tópico que envolve isso que eu posso falar um pouco melhor, mas só que eu falaria sobre isso em outro vídeo, né? Se for interessante pra vocês esse assunto, porque eu me formei, eu trabalhei durante 7 anos na área de tecnologia, que não tinha nada a ver com arte, era zero criativo, assim, a minha área de atuação. Eu escolhi, passei por muitos anos ali de conflito interno, de será que eu largo um emprego muito confortável para eu tentar viver da minha arte, fazer a minha arte dar certo, ou eu simplesmente me rendo a ficar aqui e levar a arte como uma coisinha ali, a parte da minha vida mesmo. Só que eu decidi que eu não ia aguentar fazer isso, porque eu simplesmente não consigo lidar com o sentimento de saber que eu não tô cumprindo o meu propósito, que eu acho que o meu propósito aqui no mundo é fazer arte, sabe? Então, eu tomei essa decisão, e desde então eu tenho tentado trabalhar com coisas que envolvem arte e tentar fazer a minha arte, a minha originalidade ser o que me sustente, né? Não é o caso ainda, mas eu tenho conseguido trabalhar com coisas que envolvem criação. Então, eu posso falar melhor sobre isso, porque foi uma jornada que envolveu várias reflexões e vários assuntos e vários acontecimentos que talvez seja uma história interessante para algumas pessoas que talvez estejam
sentindo a mesma coisa, sabe? Eu acredito que realmente sim, não só o capitalismo, né, mas várias coisas da sociedade que a gente vive hoje em dia acabam que quebram muito isso de você conseguir viver da sua forma de expressão e tal. Então muitas pessoas acabam tendo que levar essas coisas assim como hobby ou às vezes como uma coisa mais independente mesmo. E às vezes é aí que fica bom mesmo, sabe? Porque quando mistura muito trabalho, muito dinheiro, como é a questão mesmo até do próprio capitalismo, ele acaba quebrando você tanto quando não tem dinheiro pra fazer ou quando tem muito dinheiro, que daí a pessoa às vezes acaba se perdendo e esquece dos ideais que tinha antes. Então, sim, tem esse lado também. Teve até um outro comentário que uma pessoa, acho que eu não tirei print desse, mas o cara falou que ele tá sentindo uma parada meio contrária do que eu falei no vídeo ali, que é de ele como ele trabalha com design, como ele falou ali no comentário, e é o que ele gosta, ele está se vendo numa situação onde, quando ele não tá no horário de trabalho, ele não quer saber de nada que seja relacionado a design, mesmo sempre que ele mais gosta de fazer. Justamente porque você gosta de fazer vir a seu trabalho, também gera outros problemas, outras frustrações e outros conflitos. Então, parece que, assim, é muito difícil encontrar um mundo ideal, assim. Eu acho que meio que não existe mesmo. O negócio sempre você tá tentando equilibrar as coisas. E você acaba sendo meio que forçado a fazer coisas que você nem gostaria de fazer. No caso das redes sociais, você tem que obrigatoriamente fazer vídeos altamente viciantes, que são que tem, todos eles têm que ter legenda e tem que ser corte rápido, tem que ser tudo muito ultraprocessado, e acaba que faz com que você não consiga mesmo expressar exatamente o que você quer, assim. E esse caso de trabalhar com o que gosta acaba sendo isso quando você trabalha para alguém com o que você gosta, né? No caso, você não é o seu designer, você é o designer de uma empresa. E a empresa vai fazer você fazer o design que ela mesma quer, do jeito quadrado que ela, na maioria das vezes, vai querer que seja. Não vai ser o que você realmente idealizou, o que você projetou ali. Então, você acaba ficando refém das redes sociais, do teu trabalho. Teve também comentário perguntando sobre a minha formação. Você tem alguma formação, tipo artes visuais? Eu tenho uma formação que não tem quase nada a ver com isso. Eu tenho um pouco, né, que é jogos digitais, que eu escolhi essa formação porque dentro da minha realidade no momento de fazer faculdade, era a única que eu poderia fazer que tinha alguma coisa ali dentro relacionada à arte, sabe? Porque tem matéria de design de jogos, roteirização, animação e som. Eu tive essas coisas que foram as matérias que eu mais gostei e o motivo pelo qual eu escolhi esse curso, mas tipo, 80% da grade era programação e coisas relacionadas à ciência da computação, sabe? Mas aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em produção audiovisual, que aí já tá bem mais ligado com o que eu gosto de fazer, né? Mas ainda não é arte visual em si. Mas questão de arte visual é uma coisa que, assim, de forma autônoma eu sempre estudei, assim, porque é uma coisa que eu sempre fiz desde criança, desenhar e tal. Então, tem mais alguns comentários falando sobre questão de formação, de pessoas que perguntam qual faculdade eu deveria fazer para trabalhar com isso e tal. E eu acho que isso, claro que é importante, assim, nunca vai deixar de ser importante, mas, por exemplo, não é a coisa que você mais tem que se preocupar, eu acho. Então, eu, por exemplo, nunca tive nenhuma formação, saí da escola e não estudei mais de forma acadêmica mesmo, mas eu sempre fiz por mim mesmo. Então, desde sempre eu ficava fazendo vídeo, ficava tentando muito vídeo, ficava, tipo, estudando, vendo mesmo e fazendo na prática. Então eu acho que a prática é muito mais valiosa do que uma faculdade que ou você vai ter que estudar muito para passar numa pública, ou você vai ter que pagar muito caro para estudar numa faculdade particular, sendo que nesse tempo que você está gastando ali, você poderia estar fazendo de forma autônoma mesmo, ou produção de vídeo, ou arte e tal. Tipo, é muito mais sobre estar fazendo. E hoje em dia a gente tem acesso ao YouTube, muitas coisas que tem videoaulas de graça, tem às vezes cursos na internet que são muito baratos também, que às vezes você paga muito pouco para ter acesso à informação que às vezes a faculdade vai demorar 4 anos para dar, você vai conseguir estudar ela às vezes 1 mês, 1 semana ou às vezes 6 meses. Então eu acho que é muito mais sobre o que você faz, principalmente no mercado audiovisual, é muito mais sobre o teu currículo. Então se você tiver um currículo muito legal, se você fizer o próprio currículo, às vezes, tipo, com os teus próprios trabalhos autorais, assim, colocar no teu currículo, ele vai ficar muito mais enriquecido do que você ter lá. Estudei alguma coisa em uma faculdade e tal. Claro que para algumas profissões isso não tem como fugir, né? Por exemplo, um engenheiro, um médico, advogado, eles têm que passar por isso, mas no meio artístico, no meio audiovisual, não é a coisa que mais conta. Isso eu falo por experiência própria, assim. Mas com certeza, se você for fazer, não vai deixar de agregar para você, né? Eu acho que tem
Então, vai da sua escolha, assim. Eu acho importante ter essa noção, não ter essa ilusão de que se você tiver um diploma, você vai ter um emprego muito foda na área, ou que você não conseguiria fazer se você não tiver a formação. Porque não só no audiovisual, né, mas sim na área criativa, no geral, eu acho que é muito assim. O que importa de verdade é você mostrar que você sabe fazer aquilo para as pessoas que vão te contratar, no caso, né? E não necessariamente você mostrar que você tem um diploma, porque no final vai pesar mais a pessoa que tem um portfólio que mostra que ela sabe fazer uma parada muito boa e não tem nenhuma formação, do que uma pessoa que chegar com o diploma da faculdade e não tem nada no portfólio, sabe? Esse comentário do Levi Yu, nunca tinha pensado em criar colocando o meu eu de agora frente ao meu eu do passado. E acho que isso vai me ajudar muito a me entender e me conhecer no meu momento atual, como você mesma falou. Acredito que a gente nunca se conhece por completo, mas a arte é uma parte do criador e um reflexo de quem a contempla. Acho que dessa maneira a gente pode pelo menos ficar mais próximo de se entender. E eu queria falar disso por conta dessa parte que ele falou sobre acho que a gente nunca se conhece por completo, porque é exatamente sobre isso, assim, essa reflexão esse momento artístico que eu tô de ficar confrontando uma parte de mim que tá no passado, tem muito a ver com tentar se encontrar, tentar achar um equilíbrio, que é uma coisa que é exatamente o que tá me gerando frustração, que é saber que eu tive um momento onde eu era uma pessoa que considero em vários aspectos diferente do que eu sou agora, só que saber que aquela pessoa também sou eu, que eu tenho que usar o que eu tiver extraído de melhor daquela pessoa, porque aquela pessoa gerou coisas boas pra mim, importantes. Eu entrei num processo de querer negar essa pessoa, sabe? O que também não é bom, e o que estava me bloqueando artisticamente. Eu simplesmente não estava conseguindo criar nada de que eu gostasse. E aí depois que eu decidi, através da arte, tentar acessar essa parte de mim, eu comecei a ver isso sendo refletido em vários aspectos da minha vida. Eu comecei a gostar de novo do que eu estava criando, comecei a ter mais confiança em estar criando, porque eu também tinha perdido um pouco isso. E eu acho que isso é uma jornada, e eu não espero chegar num ponto onde eu vou ter a conclusão de que, nossa, agora eu consegui achar o equilíbrio perfeito, agora eu encontrei. Eu acho que isso que é a parte interessante, né? De você estar sempre tendo que buscar alguma coisa. Porque no final, a gente tá sempre buscando alguma coisa. Nem que não seja artisticamente, nem que pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser aquele emprego. Quando você alcança aquilo que você tá buscando, você não vai sentir aquilo que você esperava que você ia sentir, sabe? Tipo, de que se eu fizer aquela viagem, aí depois disso eu vou ser muito feliz e não vou ter mais nenhum tipo de frustração. Mas isso é uma ilusão que todo mundo tem. E na maioria dos casos, você vai voltar a sentir outras frustrações geradas pelo momento da sua vida que você vai se encontrar depois, sabe? E tem a ver com o filme que ele comentou que a gente estava vendo ontem. Mas o filme, ele fala exatamente sobre isso, sobre você apreciar o que está acontecendo agora. Aquela sensação que você tanto busca, na verdade, ela está escondida no momento presente, que é a única coisa que você tem, porque você não tem o passado nem o futuro, você só tem o momento que você está agora, de verdade, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, e é o que eu acho que a gente tem que buscar de verdade, e não buscar coisas que a gente acha que vai fazer a gente se sentir assim, sabe? Então eu acho que, assim, tá fazendo essas artes tentando me encontrar, eu tô tentando fazer isso com a mentalidade de estar apreciando esse processo e não de estar tentando chegar em algum lugar, sabe? Eu acho que tem muito paralelo com o skate e a gente acha que depois que terminar esse vídeo vai estar realizado e tal, mas você sempre está buscando algo mais, então você tem que apreciar o processo das coisas, né? Ontem mesmo eu estava gravando uma manobra e a gente ficou quase 3 dias tentando a manobra assim. E eu acho que só foi tão bom assim quando ele acertou, porque a gente ficou muito tempo tentando, foi muito difícil. Tipo, uma batalha mesmo, assim. O processo daquilo e a lembrança de, tipo, nossa, foram 3 dias e agora deu certo, é o que a gente lembra de que foi muito gratificante, assim. Foram 3 dias, tipo, vindo aqui no mesmo lugar e tentando a mesma manobra. E eu tentando fazer o mesmo movimento toda vez. Eu tinha que ficar agachado e correr de costas, assim, pra, tipo, a manobra ficar de frente. Tinha que ficar pulando do skate, que às vezes o skate vinha na minha direção, tinha que proteger a câmera, às vezes tomava skateado na canela, às vezes ele também caía. Tudo isso realmente deixa você muito no momento presente ali. Por muita coisa acontecendo muito rápido, você tem que estar muito atento. Então, gravar skate, andar de skate, ele traz muito isso. E, tipo, você ter
a consciência de que você aproveitou esses momentos que você viveu é muito importante, porque imagina se você vive numa mentalidade onde você não tem essa consciência de que os momentos você viveu de verdade, porque quando você tava lá no momento, você tava pensando no passado ou pensando no futuro, dando mais atenção para alguma rede social, alguma coisa assim, porque meio que tudo acaba convergindo para a mesma coisa, né? Você saber que você realmente estava ali presente naquele momento é a melhor recompensa, né, no final. Agora o próximo comentário. Recentemente, reflexão. Quanto mais você procura saber, mais você percebe que não sabe de nada. Tem batido forte na minha cabeça. Mas é muito verdade, assim, porque quanto mais você procura saber e mais você vai atrás de informação, você vê que tem muita informação. Então você começa a perceber que viu um vídeo, daí você vai atrás de como ele foi feito e depois você vê a referência de quem fez esse vídeo, a referência de quem foi a referência de quem foi a referência. Quando você está buscando a informação, você vê que a imensidão mesmo do espaço que você achava que sabia é muito maior do que você realmente acreditava, assim. Porque você agora está enxergando que realmente tem muito mais pessoas que fazem, muito mais pessoas que já fizeram. Então, mas do meu ponto de vista, a parada tá na busca, é o que eu tava falando antes. Só que no final você sempre vai chegar num ponto onde você vai perceber que falta alguma coisa que você não sabia. Ou você vai perceber que você não sentiu aquilo que você achou que ia sentir. Próximo até? Eu esperando ver as manobras de skate, porém corta e vem na hora. Porque, para te contextualizar pra quem não viu o vídeo, né? Às vezes que eu saio pra filmar junto com o Rafa, eu filmo ali um bastidor do que tá sendo feito. Que o que tá sendo feito é o Rafa tá filmando geralmente uma videoparte pra alguém, um vídeo de skate de alguém. E aí eu tô filmando meio que os bastidores disso, do que tá acontecendo ali, do Rafa filmando a manobra. Então eu não posso mostrar a manobra porque a manobra eu corto antes de acontecer a manobra propositalmente, porque a manobra final só vai poder ser vista no vídeo quando sair, que é o vídeo que o Rafa está fazendo naquele momento. Exatamente. É meio que, por exemplo, se você tá vendo um bastidor de um filme que ainda não foi lançado, eles não vão pôr a cena do filme, né? Tipo, pronta ali, né? Tipo, nem vão mostrar como é a cena, né? Porque senão você vai estar dando um spoiler do filme, né? A gente tava assistindo a Ruptura esses tempos e, tipo, a gente viu vários vídeos ali, tipo, do bastidor, ou tipo, pá, tinha lá eles fazendo tal, uma cena do corredor que era lá o Mark correndo. Então, por mais que tinha cena do corredor, não tem o desfecho do que vai dar aquilo. Então, tipo, é meio que isso. Sempre nos vídeos vai ter a gente fazendo as sessões, os lugares que a gente foi, mas quando for dar uma manobra, vai cortar. Senão, tipo, quando for lançar o vídeo, todo mundo vai saber o que você fez já. Então. Mas então, todos os comentários que eu tinha separado eram esses, mas a gente decidiu pegar esses comentários específicos e fazer esse vídeo porque tem muito a ver com várias coisas que a gente reflete muito no dia a dia e nas conversas que a gente tem, e sobre o fato de você ter que estar sempre persistindo muito no que você gosta e nunca parar de persistir, porque todos esses comentários acabam me movendo meio que a essa reflexão, e essa reflexão tem muito a ver com eu estar tentando fazer arte, me contraindo da arte, tem muito a ver com o skate, como funciona o skate, a parada da persistência. Ela é um exemplo perfeito de persistência, é o skate, e isso pode ser refletido para todas as outras partes da nossa vida, a forma como o skate funciona e a cultura do skate funciona. Se a gente pensar, ela pode ser muito valiosa para vários outros aspectos da nossa vida, sabe? Muitas pessoas ali falaram sobre sempre estar tentando, ou às vezes, tipo, ficar desmotivado porque não deu certo e tal. E a nossa reflexão maior com o skate é justamente isso, que eu até falei agora há pouco em algum dos comentários, né, sobre o lance da gente ter ido 3 dias seguidos e tentado por 50 vezes por dia a mesma manobra até que deu certo. Então, a persistência mesmo que você gosta. Porque não vai dar, às vezes não vai dar certo de primeira, como pode dar certo de primeira, às vezes vai demorar muito, muito tempo, mas uma hora vai dar certo. Não estamos dizendo aqui que é fácil, né? A gente está dizendo que, tipo, se você persistir no que você gosta e ficar toda hora tentando, até, por exemplo, o exemplo da que a Yas está fazendo o desafio de uma arte por dia. Só de ela estar fazendo uma arte por dia, algumas coisas das artes dela, ela viu que, tipo, opa, legal, isso aqui eu vou aplicar mais vezes e tal. Então, é a persistência mesmo. A persistência ali sempre vai ser a chave ali do sucesso assim, para qualquer tipo de coisa que você vai fazer na vida, eu acredito. Assim. Era sobre isso que a gente queria falar, sim. Então, a gente achou interessante refletir de volta ali com as reflexões que foram levantadas nos comentários daquele vídeo.
Aí eu queria pedir para vocês comentarem aqui também nesse que vocês acham de tudo que a gente falou, porque a gente quer saber e a gente sempre fica refletindo de volta sobre os comentários, como vocês viram que aconteceu aqui. Então é isso, comentem aí o que vocês acham, que vocês concordam ou discordam das coisas que a gente falou. E curtam o vídeo também e se inscrevam no canal. E é isso. Até o próximo. O pessoal do YouTube também pede pra ativar aquele... Ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo.